Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Yara Nascimento, artesã há mais de 20 anos e hoje eu trabalho com costura criativa. O meu foco principal é a costura criativa. Porém, eu já trabalhei com pintura em madeira, pintura em tela, já trabalhei com pedraria, cartonagem, scrapbooking, mas hoje eu trouxe aqui para vocês madeira de demolição, madeira de reaproveitamento, sobrinhas de madeira de caixotinho, sobrinhas de madeira de pallet. E o que a gente vai fazer são essas plaquinhas decorativas. Eu me inspirei no Pinterest, que tem muita coisa linda. Você vai juntando uma coisa com outra e você vai criando a sua decoração. Eu vi lá que eles aproveitaram bastante madeira de caixotinho para fazer essas plaquinhas. E eu tinha algumas sobrinhas aqui em casa e eu aproveitei para montar isso com vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem. A gente vai fazer arte com estas plaquinhas, tá? E eu espero que vocês aproveitem muito na casa de vocês, tá bom? Só lembrando que ela pode ser plaquinha sinalizadora, pode ser plaquinha decorativa, pode ser uma plaquinha simples, apenas com o número da casa, tá bom? Então é a imaginação de vocês que vai correr aí. Eu espero que vocês gostem. Bora lá fazer comigo? Para esse trabalho, a gente vai precisar de alguns pedacinhos de madeira. Não vou passar medida para vocês, tá? Por quê? Porque a gente está falando de sobrinhas, de reaproveitar o que a gente tem em casa. Esse aqui, por exemplo, é um pedacinho de pallet, tá? Eu tirei de um pedacinho de pallet, tá até com a marca do prego, tá? Mas eu lixei, olha, tá bem lixadinho, tá? Esse aqui é um pedacinho de pinos, tá? E também um pedacinho de pino, já tinha usado em outro projeto. E a gente vai utilizar esses pedacinhos para a gente fazer a nossa plaquinha. Basicamente é isso, uma base, onde eu vou colocar minha plaquinha, uma casinha e dois pedacinhos de madeira que vai ser o meu telhadinho. Eu vou cortar daqui, tá bom? Eu já vou voltar aqui explicando para vocês. A gente vai começar agora aqui, eu explicando para vocês como eu vou fazer essa marcação aqui para formar minha casinha. Eu vou usar aqui um esquadro, tá? O meu esquadro é bem antigo e simples. Vou medir minha madeira daqui a aqui e vou achar o meio dela, tá? Achei o meio dela. E eu vou medir 5 centímetros de espaço. Ó, vou medir 5 centímetros da ponta até aqui embaixo. Precisa ser 5 centímetros? Não, gente, não precisa. Aqui eu tô colocando 5 centímetros porque é a medida que eu gosto. Mas ela pode ser de 3, pode ser de 4, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui agora são ligar os pontos do meio até as bordas, tá bom? Ó, eu podia usar o esquadro aqui, olha. Tá vendo? Eu encosto aqui, ó, aqui em cima e aqui embaixo, ó. Eu uso o esquadro, tá? Eu posso usar o esquadro e fazer essas marcações com o esquadro. Ó, também dá. Mas a maneira que eu tô explicando para vocês é vocês somarem aqui, acharem aqui a medida de 5 centímetros ou 4 centímetros e achar o meio. E aí é só ligar os pontos, tá? Não necessariamente precise utilizar o esquadro para você poder fazer isso aqui. Então, a medida vai ficar assim. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar com a minha serrinha esse espaço aqui. Eu não vou usar esse espaço aqui. Tá vendo que ela já fica com formato de casinha. Eu vou fazer o corte, tá? E já venho para mostrar para vocês como é que vai ficar esse corte, tá bom? Só espera um pouquinho só. Pronto, corte feito. Tá vendo? Como eu cortei aqui com a serrinha, não fica muito perfeitinho, tá vendo? Mas eu fiz o corte de acordo com a marcação que eu tinha feito e a marcação já deu esse formato da casinha, tá bom? Olha aí que bonitinho. E aí, eu aproveitei e cortei duas madeirinhas, tá? Ó, uma já tava até pintadinha. Eu cortei duas madeirinhas. A primeira delas eu cortei com 10 centímetros e a outra com 11 centímetros, tá? Por quê? Eu vou formar aqui o nosso telhadinho da casinha, olha, tá? A de 10 centímetros é a primeira que eu vou encaixar, para dar, porque eu vou alinhar só a primeira base,
tá? E a outra eu vou sobrepor, que é onde vai ficar igualzinho os dois lados, tá bom? Para começar a fazer a casinha, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é passar uma tinta aqui nessa casinha. E eu vou usar aquela tinta verdinha que eu falei para vocês. É a única cor clara que eu tenho. Eu poderia misturar aqui uma cor branca com o verde escuro, mas não ia dar um tom clarinho que eu queria, tá bom? Então eu tinha esse daqui na minha caixa e eu vou usar ela mesmo para fazer a pintura em cima desse pedacinho aqui de madeira, tá? Em formato de casinha. Vou dar um ademão só nela aqui de verde e eu vou aproveitar que eu vou estar usando a tinta. Gente, não precisa vocês ter vários pincéis, tá? Vou mostrar até o meu pincel para vocês verem que, assim, meu pincel tá bem utilizado, olha, tá muito usadinho. Então, eu não tenho vários pincéis para fazer isso. Eu uso o mesmo pincel sempre. Eu podia estar utilizando, depois eu vou explicar para vocês, eu vou colocar um stencil aqui em cima, e eu podia estar utilizando aqui com vocês o pincel Pituá, que é esse pincel aqui, olha, tá vendo? Mas não é um pincel barato. É um pincel aí que em média custa de 30, 40 reais, um pincel desse. Só que eu acho que não precisa vocês terem vários pincéis, tá vendo? Olha, eu tenho pincel Pituá. Porém, eu acho que não há necessidade. Eu consigo fazer tudo com esse pincel. Então, eu vou mostrar para vocês como utilizar esse pincel, fazendo toda a pintura, tá? Você vai pintar a casinha de vocês de acordo com a cor que vocês querem, tá bom? E aí eu vou aproveitar, depois que eu pintar a casinha de verde, eu vou aproveitar pintar esta parte de baixo aqui de branco, tá? E eu vou pintar o telhadinho, tá vendo? Essa partezinha aqui que vai ser o meu telhadinho, eu vou passar uma demãozinha de betume. Posso pintar com a cor cerâmica? Posso pintar com vermelho? Pode, tá? Eu vou usar betume porque é o que eu tenho aqui em casa. Eu tô usando as cores que eu tenho, o material que eu tenho, tá? Tem outros materiais? Tenho, mas é que eu vou facilitar aqui pra nós, tá bom? Vou passar uma demão de betume na peça toda e já venho com ela toda pintadinha mostrar pra vocês como ficou. Eu já pintei de verde, já secou aqui, tá? Eu vou usar agora o betume, tá? Já pintei de branco. E agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pintar a lateralzinha, olha, eu tô usando o mesmo pincel ainda. Eu vou pintar a lateralzinha aqui com betume, tá? Mas eu podia pintar de verde, mas eu vou passar um betume só para escurecer e dar um tom mais envelhecido nessa peça, tá? Preciso passar betume na peça toda? Não, eu posso passar só nas bordinhas, tá bom? Vou fazer isso aqui desse lado, deste, ó, vou procurar não borrar. Aqui a gente vai passar cola, tá? Então, não tem problema deixar sem pintar. Eu vou só passar betume nas laterais, tá vendo? Ó, eu vou dar uma escurecidinha aqui embaixo, tá? E vou deixar secar. E eu vou pintar aquelas plaquinhas que eu falei pra vocês, que é onde vai ser o telhadinho, tá? Ó, eu vou passar betume aqui nessa peça. Já tava começando a pintar, eu já tinha dado uma demão num lado, tá? Ó. E agora eu vou passar do outro lado. Por que que eu tô pausando o vídeo? Eu tô pausando porque toda pintura, ela tem o tempo de secagem, tá? Então, eu tô passando o betume aqui agora, mas aí eu tenho que secar. Eu preciso acelerar no secador? Eu posso acelerar, mas concorda comigo que eu vou ficar gastando energia à toa? Não precisa, tá? Prontinho, tudo pintadinho. E aí, o que que a gente vai fazer agora? Nesse momento, a gente vai manter a casinha, deixar aguardar um pouquinho só a casinha, que já tá pintadinha de verde. Eu passei betume aqui dos lados, não passei aqui nessa borda aqui, onde tá a parte de cima, porque é onde a gente vai passar cola, tá? Então, não há necessidade de a gente passar betume aqui. E já tá lá os nossos telhadinhos secando, para colocar aqui em cima da casinha. Essa parte aqui que já tá pintadinho de branco e já tá sequinho, é onde a gente vai fazer a nossa plaquinha. E é agora que a gente vai começar a trabalhar esse espaço aqui.
Lembra do pincel? Olha aqui, continuo com o mesmo pincel. Eu vou passar ele aqui dentro da água, eu vou molhá-lo, tá? Eu vou tirar o excesso de água dele, tá? Mas eu não vou tirar toda a água, eu vou deixar ele aqui um pouquinho. Peguei uma bandejinha bem usada de isopor. Vou pegar o pincelzinho só de um lado, a tinta só de um lado do pincel. Olha lá, dá pra ver? Só de um lado do pincel, pronto. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui sempre na mesma direção, ó. Eu tô passando sempre na mesma direção. Por quê? Eu quero um degradê. Se eu achar que tá seco, eu vou lá, molho um pouquinho mais e continuo tentando fazer o meu degradê aqui na bandejinha. Eu vou trabalhar primeiro essa tinta aqui na bandejinha, para depois eu vir aqui na minha plaquinha e é onde eu vou começar a pintar. Gente, eu tô usando a plaquinha na mesa, tá? E eu vou fazer a parte de cima e a parte de baixo, tá? Por enquanto, eu não vou fazer essa outra parte aqui, essa parte mais curta. Por quê? Porque eu tenho que secar primeiro essa parte que eu vou fazer para depois eu fazer as laterais. Porque se eu tentar fazer tudo junto, eu vou arrancar a tinta ao invés de colocar, tá bom? Então, ó lá, eu trabalhei a tinta aqui na bandejinha, tá? E eu venho aqui, ó, pego do começo, vou até o meio ou final, se eu conseguir, ó. A parte que tá sem a tinta, que tá com água, ele simplesmente vai ficar molhado, mas ele não tá pintando, ele vai fazer só esse degradê, tá? Eu quero que o degradê venha mais ou menos, que eu fique só o meio, sem a tinta. Então, eu vou trabalhar lá e volto aqui e vou fazendo mais, tá? Eu posso ficar fazendo isso? Posso, mas vai chegar uma hora que eu vou arrancar a tinta. Então, eu vou fazer um lado, depois eu faço o outro lado, eu vou lá, trabalho a tinta, tá? Ó lá, eu vou lá, faço um lado, depois eu faço o outro lado, ó. E aí, eu espero secar, tá? Eu vou esperar secar para poder dar continuidade nessa parte, tá? Ó, eu vou até o final e volto, tá? Na verdade, eu tô fazendo um esfumado em volta da minha plaquinha. Essa parte que vocês estão vendo aqui, que tá com água, ela vai secar e vai ficar só esse esfumado, olha. Tá vendo? Essa parte que tá com água vai secar e aí vai ficar só esse esfumado na plaquinha. Conforme vocês vão fazendo, vocês vão vendo até onde vocês querem esse esfumado, tá? A gente vai escurecer, então vale a pena sim você esperar secar, tá? Para depois você dar continuidade nisso aqui, tá? Então eu vou e volto, olha, eu vou e volto, trabalhando bem essa tinta, só para ficar esse esfumado em volta do meu trabalho, tá? Eu não quero pôr no meio, porque no meio eu vou escrever uma frase aqui. Eu vou colocar a palavra bem-vindo. Então, eu vou fazer os dois lados, eu vou esperar secar e aí eu volto para fazer essas bordas aqui. Vocês vão ver que essa parte que tá molhada vai secar e aí a gente vai ter só esse esfumado lindo que vai ficar nas bordas da plaquinha, tá bom? Volto já com a plaquinha já seca. Enquanto seca a plaquinha ali, eu vou aproveitar e vou fazer essa mesma cor esfumada em volta aqui da minha casinha, tá? Só para dar uma cor. Olha, aqui, aonde eu não vai cruzar o pincel, eu posso passar. Aonde cruza o pincel, eu não passo. Por quê? Porque se eu passar ali agora, vou arrancar a tinta, tá? Então, eu espero secar para poder fazer esse lado e esse lado e esse lado, tá bom? Eu já volto com a peça toda seca. Olha lá, a peça seca. De novo eu vou lá, molho meu pincel de um lado, coloco tinta do outro, venho, passo aqui na meu isopor, trabalho bastante a tinta, tá vendo, ó? Vai ficando só na bordinha. E aí eu venho sim, ó, fazendo o lado de cá, tá? Dando acabamento do outro lado. E aí, eu vou fazendo à medida que eu vou gostando, tá? Preciso fazer dessa forma
que você tá fazendo, não. Pode ser mais largo, pode ser mais curto. A pincelada vai de acordo com o que você gosta. Eu vou deixar assim porque eu vou colocar em preto aqui no meio, tá? Mas você pode fazer da maneira que você mais gostar. Então, eu vou terminar, conforme eu falei aqui do lado da casinha, ó. Ó, de um lado, espero secar para poder dar acabamento aqui. Você vê que eu não tô chegando lá na ponta onde eu terminei, tá? E aí, fica dessa forma a minha casinha, tá bom? Para os telhadinhos, o que que eu vou fazer agora? Eu vou lixar a peça, tá? Vou tirar um pouco do betume que eu coloquei, principalmente nas bordas, porque eu quero uma coisa mais envelhecida, tá? Eu só vou tirar de um lado e nas laterais. Em cima, na parte de baixo, eu nem vou tirar muito, porque eu não tenho essa necessidade de tirar, tá? Então, olha como fica bonito, tá? Uma madeira bem envelhecida. E agora, eu vou colocar essa aqui, ó, pode ver que uma é 10 centímetros e a outra 11, né? Conforme eu falei pra vocês. Mas é a medida de acordo com o que vocês gostam, tá? E aí, eu vou colocar primeiro a menor e vou encostar aqui na bordinha, ó. Eu vou deixar rente, tá vendo? Na bordinha. E eu vou colar essa parte. E a outra madeira, que é 1 centímetro maior, eu vou colocar sobrepondo aqui em cima, olha, e vai ficar assim. Aí eu vou colar com o quê? Eu vou colar com cola de madeira, tá? E vou colocar cola instantânea para secar um pouquinho mais rápido, tá bom? E aí, eu achei esse... acho que é como se fosse uma coisa de porta, tá? Dobradiça de porta. Aí, eu vou colocar aqui pra ser a minha porta. Olha como vai ficar lindo, né? Eu vou fazer isso, vou colar tudo e já volto com ele coladinho e com a parte de cima finalizada, tá bom? Enquanto seca essa parte aqui, eu vou trazer uma ideia aqui diferente para você poder colocar aqui em cima, transportar a imagem aqui para cima. Então, eu vou só passar cola nessas partes aqui, venho com ela colada. Olha aí, gente, como é que ficou a casinha, tá? Aqui eu usei uma dobradiça e aqui eu tinha esses pedacinhos de madeira que restinhos, parece uma bolachinha, tá? Uma moedinha. Mas até, falando em moedinha, dá pra colocar até uma moeda antiga, alguma coisa bem bacana aqui de redondinho ou mesmo quadrado, para você poder fazer a janelinha. Eu quis colocar esse redondinho porque era o que eu tinha aqui em casa. Mas você pode colocar aí um pedacinho de madeira para substituir, fazer uma portinha. Você pode fazer, pegar uma ferragem velha que você tenha, que também fica bonito. Essa era que eu tinha aqui, tá bom? Eu colei o telhadinho, olha como é que ficou. Eu não vejo necessidade de ter que ficar pondo massa aqui, porque como é uma coisa que vai ficar na entrada do jardim, eu vou colocar meio que num lugar que vai ficar coberto, eu não vejo necessidade de ter que reforçar. Mas se você quiser, você pode colocar aqui também um parafusinho para poder segurar mais ainda, para dar mais sustentação ainda, tá bom? Agora a gente vai reservar a casinha e a gente vai começar a pintar a nossa plaquinha, aqui a escrever a palavra. Eu vou colocar a palavra bem-vindo, mas eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer aqui de uma forma bem fácil e que todo mundo possa fazer, mesmo não tendo uma escrita muito linda, tá bom? Então, gente, olha aqui. Eu fui lá no Word, escrevi a palavra bem-vindo, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pintar essa parte aqui de preto, mas eu podia também fazer o seguinte, colocar um carbono aqui, tá? E vir aqui e colocar aqui em cima. E é isso que eu vou fazer. Eu vou usar carbono, porque pra mim, eu acho que eu tenho carbono, que eu acho que vai facilitar bastante, mas também você pode fazer dessa forma. Você vai ter que pintar toda essa parte, tá? Usar o grafite do lápis, pintando toda essa parte aqui onde tá escrito a palavra, tá? Quanto mais forte, mais vai passar do outro lado, tá? Vamos lá.
Vou fazer assim que acho que vai facilitar bastante a visualização para vocês, tá? Na verdade aqui, quanto mais forte a cor, melhor. Eu não tenho lápis preto, o que eu tenho aqui é lapiseira, então talvez não consiga transportar da maneira mais fácil, tá? Mas conforme você vai passando, você vai pintando, você consegue ver sim a palavra escrita. Eu vou colocar um pouquinho mais pra cá, porque eu acho que eu vou colocar uma decoraçãozinha depois. Ó lá. Aí basta apenas você pegar uma caneta e vir aqui, ó. Ó. Que você vai ver que vai sair aqui na parte de baixo, tá? Então, eu vou fazer isso, porque aqui vai demandar um pouquinho de tempo. Olha lá. Vocês conseguem ver que saiu aqui na palavra? Olha. Facinho, né? Agora, eu só preciso pintar isso aqui. Pode ser de preto ou pode ser também com a caneta, sabe essas canetas de você escrever em CD? Pode ser com ela também, que não vai sair, tá? Eu vou pintar de preto com um pincel line, um pincel bem fininho, porque eu acho que vai dar um acabamento bem legal. E volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Olha aí, gente, como ficou. Eu só vou colocar umas florzinhas do lado, eu passei um risquinho aqui, olha, peguei uma tinta bem aguadinha e eu só juntei aqui, ó, tá? Formando só um arabesco. Agora, eu só vou colocar umas folhinhas só pra dar um destaquezinho aqui na minha plaquinha, tá? Então, eu tenho um pincelzinho aqui fininho, agora esse aqui é opcional, tá? Não necessariamente. Eu só seguro o pincel aqui, ó, e puxo pra cima, ó. Eu posso fazer com várias cores, várias tonalidades, só para dar a impressão de ser uma folhinha. Eu não preciso muita coisa, não. Eu posso bater com branco para dar um outro, umas tonalidades diferentes, tá? Ó, só para ter aqui um tomzinho mais diferenciado, tá? Ó, eu vou colocar só onde tem o finalzinho da folhinha, tá? Ó. Não vou colocar tanto, só pra... É só aqui, só pra realmente dar um charmezinho, mais nada. O pincelzinho vai de ladinho. Tá, olha. Tá bom? Pincelzinho de ladinho, não precisa ser muitas. É só umas ou outras, só pra dar uma clareada na peça, tá? Porque tava só o bem-vindo, fica um pouquinho triste. Então, a gente faz isso aqui só pra dar uma clareadinha na peça, tá bom? Mas olha aí, a peça é essa. A gente agora vai juntar com a casinha, tá? Então, lembra que eu falei pra vocês que eu ia utilizar uma madeira um pouquinho mais grossinha pra fazer? Pronto, gente, olha aqui que graça que ficou. Esse aqui é o nosso projeto. Lembra que eu falei da madeira para vocês? Eu peguei uma madeira um pouquinho maior. Esse aqui era um pedaço de uma gaveta que eu tinha aqui, eu tirei. E aí eu peguei e pintei esse pedaço aqui com betume. Só tá com betume, tá? Porque eu gosto, Yara, gosto desse tom envelhecido. Eu gosto desse tipo de coisa. Se tivesse até marcado a madeira, eu ia ficar até mais feliz. Mas aqui tá a nossa plaquinha. Atrás, eu só colei, olha aí, ó. Eu só colei, mas eu ainda vou colocar um parafusinho aqui e um parafusinho aqui, tá? Para que dê mais sustentação e dure mais a minha plaquinha. Pode colocar na chuva? Posso, desde que eu passe verniz, como eu coloquei aqui. Eu dei uma demão de verniz. O meu é verniz, esses verniz de tijolo, tá? É um verniz que não pega, não, é para tempo mesmo, tá? Então, olha aí, ó.
eu pintei a palavra bem-vindo, tá? E só colei. Conforme eu falei, eu vou colocar aqui atrás o parafuso para poder dar mais sustentação, tá? Mas é uma plaquinha que você pode aí colocar no jardim, que você pode colocar na entrada da casa, você pode fazer várias coisas aqui escrevendo. Posso escrever na casinha? Claro que pode, fica até bonito. Você colocar uma frase, você colocar o número da sua casa, só que aí teria que ser um pouquinho maior, tá? Aí vocês vão fazendo de acordo com o restinho de madeira. Olha aqui outra ideia que eu fiz, tá? Aqui eu não vou nem colocar na plaquinha, eu vou colocar uma base. Eu cortei um pedacinho de madeira, olha aqui, cortei um pedacinho de madeira, tá? Eu ainda vou lixar a borda dessa madeira e aí eu vou colocar aqui e ela vai ser um enfeite, tá? Ela pode ser apoiada em qualquer lugar, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vou deixar a página da iArtes aqui no rodapé. E aí vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para que a gente possa tirar essas dúvidas de vocês. Essa daqui, conforme eu falei, eu vou até fazer um corte aqui para poder enterrar ela no chão, tá? Mas, se for colocar num vaso, não há essa necessidade. Olha aí, eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por ter ficado até o fim comigo aqui assistindo esse vídeo.